Na segunda-feira, 26 de maio, Projeto Social leva música clássica para moradores da Grande Jurema. Donizete Arruda comenta os bastidores da política no estado. Tem oferta de emprego na região metropolitana. E você vai conhecer um trabalho de resgate das tradições dos quilombolas. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Valorizar a igualdade e a arte. Esse é o objetivo de um projeto social que trouxe a música para moradores da Jurema, em Caucaia. 40 pessoas de idades diferentes integram uma orquestra e tem aula no conservatório 2 vezes por semana. O maestro veio do Rio de Janeiro e satisfação dos novos músicos é a principal motivação. O desafio de um mundo melhor e a contribuição para essa mudança é percebida nas ações feitas por Messias Júnior. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus do Parque Potira. Há 2 anos, ele fundou o Projeto Vida, que através da música proporciona a crianças, jovens e adultos a oportunidade de um novo conhecimento. Surgiu, em primeiro lugar, na visão de nós desenvolvermos mais um trabalho e uma perspectiva musical dentro da nossa realidade na comunidade aqui da Jurema. E com um sonho, né? Nós inclusive batizamos como projeto Plantando no Deserto, porque na verdade olhamos para a realidade que nós vemos aqui e é um deserto, um verdadeiro deserto, quando olhamos na perspectiva cultural, musical, e com isso Deus mandou um maestro, Maestro Laurentino, começou pelo maestro e assim a gente vem desenvolvendo todo um trabalho. O projeto começou com 20 alunos. Hoje já conta com mais de 40 músicos. A orquestra é composta por vários tipos de instrumentos. Apesar da beleza de ver e ouvir os musicistas, o projeto enfrenta algumas dificuldades. A maior dificuldade são financeiras, né? É na manutenção, é na estrutura que nós precisamos, porque isso requer muitos investimentos, né? Tanto a parte de instrumento, a parte de didática, profissional, professores, né, que precisam se manter. Então nós precisamos de investimentos. Para isso precisamos de parceiros, pessoas que realmente estejam dispostas a investir no social e aí, claro, com o viés da cultura, porque nós temos o projeto Vida, que é valorizando a igualdade e desenvolvendo a arte. A vida quer dizer exatamente isso, a sigla. E nós enfatizamos a igualdade e a arte. E é nesse foco que nós buscamos prosseguir e avançamos com um sonho. Né? E ver um dia, quem sabe, uma orquestra sinfônica infantil aqui da Jurema. A orquestra é regida pelo maestro Laurentino, natural do Rio de Janeiro e que mora em Fortaleza. Ele é músico há 32 anos. Pelo menos 4 vezes por semana, ele vem ao projeto para ensaiar com os alunos. Eu conheci o Projeto Vida no ano de 2012, quando recebi o convite então do pastor presidente Messias Júnior, daqui da igreja de Jurema. Esse projeto é para desenvolver o projeto Um Conservatório na Jurema, na qual será formada uma orquestra, na qual estamos dando os inícios com esses alunos já começando. Nossos ensaios são sempre às quinta-feiras e aos sábados. E por que o senhor resolveu participar do projeto? Porque é um projeto que vem a desenvolver a música no Ceará para as crianças que precisam e até mesmo dentro das igrejas, porque hoje são muito carentes em termos de música. Os musicistas José Cabral dos Santos e Magna Andrade veem na orquestra uma porta se abrindo para um novo mundo. O projeto eu conheci através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jurema. Nós participamos do grupo de louvor e quando o pastor trouxe esse projeto para a igreja, eu já tocava instrumento de corda e sempre tive um sonho de tocar um instrumento de sopro. E quando o projeto chegou juntamente com o maestro Laurentino e eu vi que realmente era um projeto sério, eu me engajei e graças a Deus o projeto hoje me realizou esse meu sonho de um dia poder tocar um sax, fazer um som no sax. O projeto trouxe essa alegria para mim. E o senhor pretende seguir carreira na música?
Com certeza, às vezes as pessoas me olham, apesar da idade, né, acham que a gente não tem ainda, mas eu sonho em seguir a carreira, o projeto está me incentivando para isso, a orquestra Sonho em Vida está me incentivando para isso, e é um desejo de qualquer músico, depois que tem um sonho realizado, é expandir esse sonho e também fazer discípulos através desses sonhos, né? O projeto eu conheci através do maestro, né, maestro Luiz Laurentino, que trouxe juntamente com o pastor da igreja, e assim, tem mudado muito a minha vida, porque antes eu tocava, mas eu não lia a música. Eu conhecia a música e não conhecia. Hoje eu sei os parâmetros da música, eu sei destrinchar a música através do projeto. Você pretende seguir carreira com a música? Com certeza. Eu já participo da orquestra, já toco, já canto, né? E com certeza eu pretendo sim. Bastidores da política. Segunda-feira, dia de política aqui no Notícias da Gente. O tempo passou, a discussão foi grande e Jurema, infelizmente, vai continuar como distrito de Caucaia. Infelizmente, para aqueles que apoiavam, vai continuar como distrito de Caucaia. Donizete Arruda, isso faz com que Caucaia continue o segundo maior eleitoral do estado e tenha um brilho especial para os candidatos à presidência da República nesse ano, não é isso? A situação da Jurema é quase que irreversível. Não há nenhum grupo de pressão dentro do Congresso Nacional para convencer o estabelecimento político do país a mudar o valor, o índice escolhido para o tamanho do novo município. 200 km² é a área escolhida. Diante disso, Caucaia, com a Jurema, só tem 17 quilômetros. Vai continuar distrito. Não vai ser emancipada a Jurema. Caucaia passa a ser o segundo maior colégio eleitoral e o primeiro município, além de Fortaleza, a ter segundo turno numa eleição municipal daqui a 2 anos. Agora, nesse ano, todos os presidenciáveis estão de olho na Jurema, porque é o tambor. Fortaleza e Caucaia repercute em várias regiões, porque as pessoas moram em Jurema, na metrópole, em Caucaia, mas trabalham em Fortaleza. Um fato que muita gente ainda não sabe, na noite de quinta-feira, Tasso Gereissati e Aécio Neves se reuniram em Brasília, almoçaram na quarta-feira, na quinta se encontraram e está quase tudo acertado para que ele seja o candidato a vice de Aécio Neves. Anunciada essa chapa no dia 14 de junho, o primeiro evento, se isso viesse confirmar, de Aécio e Tasso no Ceará, será em Caucaia, onde Tasso tem um carinho todo especial. Ele acredita que a Caucaia nunca o faltou e seria em Caucaia o lançamento oficial de sua candidatura no Ceará. O objetivo de Aécio é o seguinte: o maior colégio de vitória de Dilma no país, a maior vitória de Dilma é o Ceará, 3.200.000 votos. O objetivo de Tasso é diminuir pelo menos 1 milhão de votos. E Tasso teria essa missão. Seu principal adversário, o senador paulista Luiz Nunes, foi ao encontro com Aécio e Tasso e disse: eu renuncio, queremos Tasso. Outro nome, senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, do PP, o PP não concorda porque ela hoje lidera as pesquisas. Então, tudo converge para Tasso ser o candidato ao cargo de vice-presidente. No encontro, Aécio disse que ele é candidato e ele chegou dizendo que não iria disputar o Senado. Se Tasso não disputa o Senado e já disse que não é candidato a senador e a outra vaga seria vice-presidente, deduz que ele é candidato a vice-presidente. Para não ficar para trás, o governador Cid Gomes, que apoia Dilma, o senador Eunício Oliveira, que apoia o Dilma, não sei como é que vai ser isso, porque alguém vai ser traído. Há um entendimento que nenhum dos dois aceitam, que Dilma fica com o candidato de Cid, Lula fica com Eunício. Cid não aceita. Eunício aceita que Dilma fique com o Cid, mas diz que ele fica com o Lula. Cid não aceita. Mas Lula já aceitou o seguinte: eu sou de Eunício e Dilma é de Cid, do candidato de Cid. Ambos querem ir a Caucaia.
E Eduardo Campos, que vai estar essa semana no Cariri, me disse o coordenador da campanha dele, que é um deputado por São Paulo, que também, Márcio França, que também quer conhecer Caucaia. Ou seja, Caucaia está no centro das discussões. Voto, define eleitor, é tambor, todo mundo quer voto. E o prefeito Washington Góes, que é do PROS, o PROS cearense, reina paz no PROS cearense. Cid se reuniu com o Eurípides, a dengue curou, reina amor entre eles, até a próxima briga. Então o Cid apoia a Dilma e o Washington vai ser o prefeito mais disputado. Todos os presidenciáveis, Aécio vai querer uma audiência, se quiser ser recebido eu aceito, Eduardo Campos, se tiver um jeitinho de tomar um café na casa dele, vai. O Washington Góes pode botar charme, pode botar banca, porque Caucaia, com o dinheiro que está crescendo, com o crescimento de desenvolvimento, o Washington entra para a história, porque pode botar banca, porque Caucaia está poderosa, né? Falando em políticos de Caucaia, alguns vereadores respondiam ações judiciais da Donizete Arruda e agora já estão livres dessas acusações. Estão aptos mesmo a se candidatar ainda esse ano? Não são mais fichas sujas. Sofreram nas eleições passadas e agora estão limpinhos. Tomaram banho de homo. Estão limpinho. Não tem problema nenhum, não podem apanhar mais dos seus adversários. O Superior Tribunal de Justiça anulou todo o processo, não tem mais nenhuma condenação. É o caso, por exemplo, do presidente da Câmara, Eduardo Pessoa, que já pode disputar agora o mandato de deputado estadual. É o caso, por exemplo, do secretário de Saúde, Deusinho Filho, e de outros vereadores, Tanilo, que foi presidente da Câmara e também foi prejudicado nessa ação. Então, a euforia entre eles, porque a decisão judicial os liberou. Então, se agora alguém quiser enfrentar o presidente da Câmara, Eduardo Pessoa, e dizer, você é ficha suja, ele... Não, sou ficha limpa. Aí tem uma decisão judicial que o qualifica como ficha limpa e ele pode enfrentar de peito aberto, como aberto ele, Deusinho, Tanilo, todos eles podem enfrentar a população e dizer, ó, fomos injustiçados, a justiça nos inocentou. Perfeito. Vamos esperar para ver se sai algum candidato ainda esse ano, né? A gente fica por aqui no nosso comentário. Mais uma vez, como sempre, obrigado para quem acompanhou. Segunda-feira que vem, a gente está de novo aqui, eu já lhe convido, Donizete Arruda. Segunda-feira que vem, comentário político. Notícias da gente. Bolsas artesanais produzidas por remanescentes de quilombolas em Caucaia têm feito sucesso em outros estados do país, como o Rio de Janeiro. O trabalho enche de orgulho as artesãs, não só pelo reconhecimento dos turistas, mas também por representar o resgate das tradições dos antepassados. Veja na reportagem de Jonas Guedes. A Associação de Quilombolas do Capuã confecciona as bolsas há cerca de 3 anos. A presidente da instituição revela que o artesanato sempre esteve presente na história das famílias que compõem a associação. Na época dos nossos antepassados, elas viviam só de artesanato, trabalhavam em casa, né? E para completar, hoje nós estamos na 6ª geração e estamos resgatando essa história, né? Que é do artesanato, que nunca morreu, ficou guardadinho. Eu me sinto gratificada, né? Que foi uma luta nossa desse resgate e é importante quando a gente luta e tem um reconhecimento, né? A fabricação é toda compartilhada entre os quilombolas e funciona como uma linha de produção. Por dia, cerca de 5 peças são confeccionadas. A meta é entregar 200 para revenda nos estandes da Copa do Mundo. Para Zuíla, a oportunidade representa não só um ganho comercial, mas também a chance de mostrar o seu trabalho para o mundo todo. Eu sinto honrada e muito feliz, porque como eu já disse, nós estamos resgatando e esse resgate está longe. No Rio já tem e nos outros países, porque vai vir pessoas de fora comprar elas ali em Fortaleza e levar para os outros estados. Isso para nós é uma honra.
O Instituto Federal do Ceará, em colaboração com a Apple, está preparando os estudantes para desenvolver aplicativos para celular. A instituição é a primeira do Brasil a receber esse tipo de ação da empresa norte-americana. Mas antes mesmo desta parceria, 3 alunos do IFCE desenvolveram o aplicativo Buscar Fortaleza. A tecnologia possibilita gratuitamente os pontos de paradas de todas as linhas da capital, assim como o trajeto dos coletivos. Um dos meios de transporte mais utilizados pelos moradores dos grandes centros urbanos é o ônibus. Além da lotação, os usuários enfrentam também a falta de informação sobre as linhas e trajetos. Foi lidando com aquela pergunta comum entre os usuários: qual ônibus vou pegar? Que os estudantes de Engenharia da Computação do IFCE Fortaleza criaram o aplicativo para celular Buscar. A ideia de criação do Buscar surgiu há mais ou menos 2 anos e meio atrás. Até então todos nós éramos estudantes e tinha que ir para algum local, não sabia em que ônibus pegar, em qual parada descer. E a gente tinha que ficar perguntando a parentes, a motorista, fiscal. E era muito complicado ir até esse determinado local. Então a gente pensou em algum aplicativo que atendesse essa necessidade. A gente viu que a Etufol disponibilizava 2 arquivos, um contendo as paradas de ônibus e outro contendo as linhas. O que a gente fez foi integrar essas 2 informações e disponibilizar isso para os usuários de uma forma mais acessível. Para a idealização do aplicativo, os alunos tiveram que encontrar uma boa estratégia, cruzando os dados encontrados em pesquisas. O desenvolvimento do aplicativo se deu diante da nossa necessidade de resolver o problema de consultas de informações dos pontos de parada, trajetos. E como a gente já tem essa familiarização com a tecnologia, com a programação, a gente mesmo que começou a desenvolver o aplicativo, os professores tirando alguma dúvida, a gente acessando a internet através tirando dúvida. Então a gente mesmo começou a desenvolver o aplicativo, está com mais ou menos 2 anos e meio. Hoje o projeto faz parte da incubadora de empresas do IFCE Fortaleza, que tem como principal missão dar o apoio necessário para o fortalecimento de novos negócios. O papel da incubadora é uma ação pedagógica, da qual ela fomenta o empreendedorismo nos alunos e egressos da instituição, principalmente aqueles alunos que são matriculados nos cursos regulares. O nosso suporte é através de assessoria técnico-gerencial, com capacitações, treinamentos e consultorias. Nós também fomentamos o empreendedorismo no aluno para que eles que têm uma ideia, que têm ideias inovadoras e que dessas ideias possam se transformar em negócios que venham a ser inseridos no mercado de trabalho. Segundo o diretor de tecnologia da Adapter, Marcos Vinícius, a incubadora auxiliou no lado empreendedor. A incubadora ela entra capacita a gente a ter um lado mais visionário, a parte de finanças, como a gente está mais focado na área tecnológica, o nosso curso também tem uma disciplina de empreendedorismo, então a incubadora ela vem para estreitar a relação da gente com possíveis investidores, dar uma estrutura física, então ela é como se fosse um empurrão para a gente, para o mercado de trabalho, para a gente competir com outras empresas. Um dos ideais para o futuro é expandir a oferta do aplicativo Buscar para a região metropolitana. A gente conversou com alguém da empresa Vitória, mas até então a gente não conseguiu um feedback positivo para conseguir essa expansão. Fala, doutor! Lúpus é uma doença do sistema imunológico que não tem cura. Ela destrói as células e tecidos saudáveis do próprio corpo, mas com o tratamento adequado é possível ter uma vida normal. Esse é o assunto de hoje do quadro Fala, Doutor. Olá, Juliana. Hoje o quadro Fala, Doutor vai tratar sobre o tema lúpus. Recentemente foi debatido nacionalmente essa doença, motivada através de uma novela. E hoje vamos contar com a ajuda do Dr. André. Dr. André, o que o senhor pode adiantar para a gente sobre o lúpus, essa doença que constantemente agora está sendo debatida pela sociedade?
Isso é uma doença que está aparecendo na mídia, alguns programas de televisão, alguns seriados, né? Então, é uma doença que ainda é envolta em mistério, né? É uma doença que é tratada pelo reumatologista, é um tipo de reumatismo que pode atingir articulações, mas também os órgãos internos, principalmente os rins, o cérebro, o coração. Então, é uma doença que pode ser grave, antigamente era muito grave, mas hoje em dia, com tratamentos mais modernos, tem ficado bem mais tranquilo, bem mais seguro para esses pacientes. Então a gente pode contar que a ciência ela está pesquisando, evoluindo cada vez mais dentro do lúpus, já como o senhor falou para a gente, né? Sim, tivemos atualmente, nos últimos anos, grandes avanços, novos medicamentos, mais conhecimento que realmente está melhorando bastante a vida desse pessoal. Doutor André, vamos conferir a nossa primeira dúvida. Lúpus é mais comum em mulher? Algumas pesquisas, algumas estatísticas mostram que para cada 10 mulheres você vai ter um homem com lúpus. E quando os homens têm lúpus, tendem a ser um quadro mais sério, mais grave. Então, lúpus é uma doença de mulheres jovens. Então, naquela faixa de idade que vão estar amamentando, que vão estar engravidando, e aí, geralmente, os sintomas aparecem. Doutor, quais são as principais características do lúpus? Bom, o lúpus é uma doença que a gente chama multiforme, né? Então ela pode atingir várias formas, vários órgãos. Então existem, na verdade, vários tipos de lúpus. Tem o lúpus que atinge só a pele, tem o lúpus que atinge a pele e as articulações. E tem aquela doença que, além de tudo isso, também se manifesta nos órgãos internos. Então, principalmente os rins, né? A nefrite lúpica. Então, quando o lúpus atinge os rins, ele causa um tipo de doença que você vai precisar usar doses altas de imunossupressores. Porque, na verdade, o lúpus é uma doença autoimune. Diferente de outras doenças como uma pneumonia ou uma gripe, que você tem um invasor externo, o lúpus é uma doença autoimune porque é o próprio organismo que está causando essa doença. Por isso que é difícil de ser tratada. Você tem que diminuir a imunidade do paciente, tem que controlar esses sintomas dessa doença. Doutor, vamos conferir a nossa próxima pergunta. Quanto tempo a gente pode viver com lúpus? Digamos que há uns 10 anos atrás, quando não existiam os tratamentos que nós temos disponíveis hoje, as pacientes com lúpus realmente tinham uma sobrevida reduzida, principalmente nessas crises, quando atingiam os rins, quando atingia o cérebro, órgãos nobres do organismo. Hoje em dia, com o tratamento moderno, com os recursos que nós temos, a gente pode dizer que esses pacientes têm uma vida praticamente normal. Então elas vão ter o mesmo tempo de vida que uma pessoa que não tenha nenhuma doença. Claro que isso dependendo da atividade da doença, da intensidade da doença. Mas a perspectiva é muito boa, nós temos bons resultados e as pacientes estão ficando muito bem, estão bem controladas. Doutor, a nossa próxima pergunta vem do bairro Padre Júlio Maria. Quem pergunta é a Lisandra. Lisandra, qual é a sua dúvida? Anticoncepcional, agrava o problema? Bom, Lisandra, anticoncepcionais, isso aí é realmente uma questão bem delicada e bem importante. Primeiro porque nós recomendamos que a paciente que tem lúpus, ela não engravide de uma maneira não programada. Então, o ideal é que a gravidez da paciente com lúpus seja uma gravidez programada, no momento certo. Então, assim, as pacientes com lúpus podem sim engravidar. A anticoncepção, o uso de anticoncepcional oral, ele era muito contraindicado, principalmente porque os medicamentos antigos, eles tinham doses altas de medicamentos. Hoje em dia, com os medicamentos mais modernos, naquela paciente que está bem controlada, nós podemos liberar sim o uso dessas medicações. Mas isso tem que ser discutido com o paciente, tem que ser discutido com o médico, muitas vezes ter a participação do ginecologista para encontrar a melhor opção de contracepção para essa paciente. Doutor André, nós vamos conferir a nossa última pergunta. É hereditário? Bom, essa é uma excelente pergunta e geralmente uma fonte de angústia para os pacientes, né? Se os filhos vão desenvolver essa doença. Como a maioria das doenças autoimunes tratadas pela gente, existe uma composição da herança e do ambiente. Sim, é conhecido que existe um fator hereditário nessas doenças. Então, os filhos de quem tem lúpus, de quem tem casos na família, vão ter uma tendência um pouco maior, mas isso não é uma certeza. Vai depender de fatores ambientais. Nós recomendamos para os pacientes que tenham uma vida saudável, evite cigarro, evite sol em excesso, para tentar diminuir essa chance de desenvolver o problema.
Doutor André, mais uma vez, né, a gente está numa mesma tecla. Vida saudável e procurar ajuda médica, um especialista para tratar sobre os assuntos, né? Isso mesmo. Doutor André, muitíssimo obrigado por estar tirando a nossa dúvida sobre o lúpus hoje. Pois não, um prazer estar tentando esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, telespectadores e tentar educar mais aí um pouco para ajudar a controlar esses problemas. Obrigado. Para você que continua aí com a gente agora no Notícias da Gente e até a próxima. Emprego Aqui. A semana começa com muita oportunidade de emprego em Fortaleza e região metropolitana. O CineDT de Caucaia faz seleção para vendedor de queijos e frios, motoboy e oficial de serviços gerais. Para saber mais sobre essas e outras vagas, é só ligar 3101-3378. Fique por dentro. Férias escolares chegando e muita gente já começa a pensar na viagem dos sonhos. Para ter orientações sobre emissão de passaporte, é só ligar para o número 194 da Polícia Federal. Anote também o telefone da rodoviária Engenheiro João Tomé, 3230-1111. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens, é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar. Beleza que encanta o mundo, Caucaia é a joia do meu chama de